relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora vemos na mensagem A Festa das Trombetas, como eu citei aqui, parágrafo 164. Eu quero tomar isto aqui, com a igreja. Quero que vocês vejam isto aqui, Deixa eu ver aqui. Isto. Olha só. O que diz aí, Então, está falando aqui no parágrafo 163, para entendermos um pouquinho o contexto, que lá está aquele Império Romano, preso lá, por o quê? Por poderes eclesiásticos. A Roma pagã tornou-se a Roma papal. E foi presa lá em suas tradições de cristã. A parte de cristã, superstições que tinha de Roma, colocando todos juntos, adoração de mulheres, todos esses outros tipos de coisas, dias de Natal, feriados, dias santos e coisas mais. Ela tem estado presa com essa tradição que não pôde soltar. Lembro que nós passamos por isso na Festa das Trombetas, Quantos lembram disso aqui, Nós passamos sobre isso aqui, porque está contra os princípios cristãos. Ainda o mesmo espírito ímpio pagão. Falando de Roma pagã e Roma imperial, A Roma imperial e a Roma pagã, religiosa, agora. É o mesmo espírito ímpio, pagão. E esse espírito passou para as nações do mundo de acordo com as profecias de quem? De Ezequiel. Por isso que eu pedi que lesse Ezequiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para que vocês pudessem entender aonde o profeta está citando aqui. Aí, quando ele cita Ezequiel, ele disse: eles foram soltos contra os judeus. Foram soltos contra os judeus, os quais não sabiam nada do Espírito. Eles estão cegados, Aí estão os seus mistérios que estão ocultos sobre esse selo aí. Está vendo? Observe isto. Todos estão conectados comigo? Eu estou indo rápido porque eu quero chegar mais à frente. Nós estudamos isto. Podemos dizer que estudamos? Nós estudamos isto. E eu lhes mostrarei,
esta trombeta aqui, esta última trombeta, o que acontece? Aí estão elas. Estas trombetas são soltas contra quem? Vamos lá, irmãos, vamos respondendo. Essas trombetas são soltas contra quem? Os judeus. Estão vendo? Não contra os gentios. Os gentios, rápido, quando aqueles selos são abertos, são o quê? Quantos captou? Quantos entenderam? Quando os selos são abertos, né, nós somos o quê? Selados. Porque através da pregação do Evangelho é que nós recebemos o Espírito Santo. Vocês conseguiram entender aqui? Então, para os judeus, é 7 trombetas. Eles estão esperando a última trombeta. Para nós, é 7 selos. Então, quando os selos são abertos, quem que são selados na abertura dos selos? Os gentios. Os eleitos chamados. Quem que são selados debaixo da 7ª trombeta? Os judeus. Quem que são selados debaixo do 7º selo? Não confunda, né? Debaixo do 7º selo, quem são selados? A noiva. Debaixo da 7ª trombeta, quem é selado? Os 144.000. Então ele disse, quando aqueles selos são abertos, o tempo terminou, a igreja está chamada. Então, nós vimos aqui, né, que o anjo selador, né, que é o Espírito Santo, como ele trabalha. Agora, o que nós estamos aqui aprofundando um pouco mais sobre esse selar. Por exemplo, né, na mensagem, eu vou ler aqui mais algumas coisas para podermos nos localizar aqui. Na mensagem, a estatura de um varão perfeito, deixa eu ver aqui, Hebreus 2, vamos na mensagem Hebreus 2. Na mensagem Hebreus 2, primeira parte, parágrafo 75, o profeta está falando algo aqui. Observe isto, o Senhor testificou. Ele está citando uma escritura. O Senhor testificou, ele está citando aqui uma escritura. O Senhor testificou, veja. Quando Elias estava sentado no monte, e ele disse, se eu sou um homem de Deus, que caia fogo do céu e vos consuma, Deus testificou que ele era um homem de Deus. Deus sempre testifica. Sua vida testifica. Eu não sei qual é o seu testemunho, mas sua vida fala tão alto que sua voz não pode ser ouvida. Sua vida, né? Sua vida cotidiana testificará o que você é. Deus testificará. Vocês acharam a escritura, Rebeca? Deus, o Senhor testificou? Achou? Então veja, Deus testificará. Sim, o Espírito Santo é um selo. O que é o Espírito Santo? Um selo. Amém? E como vem esse selo? Esse selo vem através da pregação do Evangelho. O selo, agora aqui que está, né? O selo toma os dois lados do papel. Então, o selo toma os dois lados do papel. Ele te vê aqui de pé e te vê quando você vai embora. Não somente na igreja, mas no trabalho de cada dia. Você está selado dos dois lados, por dentro e por fora. Pela alegria que você tem e pela vida que você vive.
Então, nós estamos falando sobre este selo, né? Vamos falar sobre este selo que vem através da pregação do Evangelho, através da abertura dos selos. Ele traz algo em nós, por dentro e por onde? E por fora. Por dentro e por fora. Não somente na igreja, mas no trabalho de cada dia. Você está selado dos dois lados, por dentro e por fora. Pela alegria que você tem e pela vida que você vive. Você é selado por dentro e por fora. Mas você sabe que está salvo e o mundo sabe que você está salvo através da vida que você vive. Então, primeiro você sabe que você é um salvo. Você sabe que você é um eleito por dentro. E também o mundo sabe que você é pela vida que você vive. Amém? Vocês estão entendendo? Então, nessa mensagem de Hebreus, capítulo 2, parte 1, no parágrafo 75, um pouquinho acima, o profeta está citando uma escritura. Ele está citando: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então ele está citando, né? Observe isto, né? Então Deus, né, testifica, veja bem, o Senhor testificou, né? Você observe, ele testifica através do quê? O profeta está dizendo, através da vida que você vive. O mundo sabe que você está selado. Você é selado por dentro e por fora. Mas você sabe que está salvo. E o mundo sabe que você está salvo através da vida que você vive. Pois Deus testemunha. Bendito seja o santo nome. Eu me sinto religioso, né? Pense nisso, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a um estranho elas não seguirão. Como os nossos nomes estão nas palmas de suas mãos, diante dele dia e noite. Sua palavra está sempre diante dele, sua promessa. Ele testificará de si mesmo. Se você não abrir a sua boca e não disser uma palavra, o mundo saberá que algo aconteceu com você. Amém? Quem que vai testificar isto? O selo. Quem que testifica isso? O selo. Quem é o selo? O Espírito Santo. Então, agora, muitos não têm o Espírito Santo, muitos têm, né, a marca da besta. Nós vamos ver isso aqui. Na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, ele disse assim, no parágrafo 255, ele está falando sobre algo. Ele está falando sobre... ele está falando sobre... Ele está falando aqui sobre a corrente. A corrente não é mais forte, né? Nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Não importa a força que tem os outros. Se um deles é fraco, ali é onde se romperá, porque não pode a cadeia ser mais forte do que aquele elo fraco. Agora, se você diz, eu tenho fé, virtude, ciência, paciência, porém não tem temperança, então ali é onde se romperá. Não podemos ter paciência sem ter o quê? Temperança. Assim sendo, quando você rende seu ser integramente, o Espírito Santo flui através de seu ser nessas virtudes. Então você é um tabernáculo vivente.
Então, as pessoas lhe veem e dizem: aquele é um homem cheio de virtude, ciência, porque crê na palavra, temperança, paciência, piedade e tem amor fraternal. Está cheio do amor do Espírito Santo. E que é uma imagem que os incrédulos podem admirar e da qual pode dizer: ali está um cristão. Ali está uma pessoa que sabe o que diz. Eu nunca tenho visto uma pessoa mais benigna, mais amorosa e nem mais piedosa. Você é o quê? Selado. Um selo se pode ver dos dois lados. Quer você vá ou venha. Quando um homem ou uma mulher possui estas coisas, então desce a pedra que coroa e o sela, né, no reino de Deus, o qual é o Espírito Santo. Logo, a palavra que vem dali se manifesta através de cada um desses seres e forma este ser completo, um tabernáculo do Deus vivente, um exemplo vivo do cristianismo. O que Cristo foi, estas pessoas são, porque sua vida está aqui e eles estão em Cristo. Suas próprias vidas estão mortas e escondidas com Cristo em Deus e selados por meio do Espírito Santo. Colossenses 3. Você se considera morto. Romanos 6:11. E logo nasce por meio da fé, e logo virtude, e estas outras coisas são acrescentadas até que uma perfeita imagem vivente de Deus. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Sim. Amém? Então veja que esse selo, ele é por dentro e por fora. Um selo se pode ver dos dois lados. Não é só por dentro, mas é por dentro e por fora. Eu lembrei na arca. A arca foi betumada por dentro e a arca foi betumada por fora. Nós temos que... Eu estava meditando antes de vir para cá naquilo que o profeta disse, né? A pregação do Evangelho é que vai trazer isso. Vocês estão entendendo? A pregação do Evangelho. Agora, preste bem atenção. Na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, a partir dos parágrafos 146, para nós vermos, o profeta disse: olhe para a marca no Velho Testamento. Olhe para a marca no Velho Testamento. Quando a trombeta tocava, o jubileu, de tantos e tantos anos. Lembra do jubileu? Nós pregamos aqui uma vez sobre isso, na mensagem As Trombetas, nós falamos sobre isso. Quando a trombeta tocava, vinha o jubileu. Para os judeus, isso era um toque agradável para eles. Era um som certo para eles, porque eles seriam livres da escravidão. Amém? Eles, irmãos, eles eram levados escravos, eram endividados, né? Perdiam as suas heranças, como Noemi, lembra? Noemi perdeu a sua herança, ao ponto que ela precisou ir lá, né, para as terras dos moabitas, seu marido, com filhos, né? E deixou ali, perdeu tudo. Vimos aquela mulher, né, com o seu filho. Eles foram cobrar, ela não tinha dinheiro, eles levavam os seus filhos, né? Por isso que diz o hino: seus filhos não serão escravos, né? Não é assim aquele hino?
Mas aquilo, irmãos, tem que ter um significado para nós nesses dias. Um significado além de uma historinha bíblica, mas um significado real para nós. Sim. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, sabemos que somos livres, podemos ser livres, e nossa família pode ser livres da escravidão deste mundo. Esse mundo está em trevas, esse mundo está, irmãos, acorrentado, escuro, mas nós ouvimos a trombeta soar, né? Jubileu, jubileu. E o profeta está dizendo, quando a trombeta tocava, o jubileu de tantos em tantos anos, era a cada 50 anos. Os escravos eram libertos porque a trombeta soara bem. Cada um que quisesse ser livre podia ir. Mas alguns deles, eles amavam ser escravos. Tem uns que amam ser escravos. Então, eles os levavam ao altar e ao postigo da igreja e furavam as suas orelhas com uma sovela. E eles eram marcados para sempre. Eles sempre serviam aquele Senhor. E hoje, você ouve a mensagem do Evangelho sobre a verdade. A marca da besta é o quê? É rejeitar o Espírito Santo. Nós vimos isto, rejeitar. Quantos lembram? Quantos podem dizer amém na mensagem pergunta e resposta número 9? Ele disse, você rejeitar a palavra, rejeitar o Evangelho, você automaticamente recebe a marca da besta. Ele disse, e hoje você ouve a mensagem do Evangelho sobre a verdade. Agora, você pode ser livre se quiser. Deus lhe fala. Porém, quando você atinge aquela fronteira aqui e examina e tem um conhecimento da verdade, ele está citando Hebreus 6, e depois se afasta, ele o fura na orelha e você será sempre, agora aqui, todos prestem atenção, tá? Aqueles que têm a orelha furada, que rejeitou, sabe, rejeitou, virou as costas como o primeiro que foi marcado na Bíblia, Caim. Caim foi o primeiro a receber a marca da besta. Foi o primeiro. Então esteja na sua mente assim, ó, marca da besta. Besta é um poder, amém? Besta, quando você ouve besta, você não imagina, não, irmãos, chifres, né? E coisa, aquela coisa feia. Não imagina isto. Quando falar besta, você tenha na mente poder. Vocês estão compreendendo? A marca de um poder. A marca de um poder. E este poder, né, a Bíblia chamou de besta. Amém? Porém, tem a marca de Deus também. A marca, né, de Deus. O selo de Deus. Por exemplo, o profeta usou um exemplo, mas pode, né, recebermos também a marca, né, de uma besta, por exemplo, entre aspas, para que se entenda, a marca de uma besta, ele usou assim, besta quer dizer poder, então nós recebemos a marca do Espírito Santo em nós. Aí ele disse assim, lembra-se de Rebeca, que quando Rebeca foi dar água para os camelos, vocês lembram, irmãos? Aquele camelo é um animal, e é uma besta, não é, irmãos? Uma besta, um poder. E ela deu água para aquele animal, e o próprio animal que ela deu água foi o animal que levou ela para Isaac. Quantos lembram? O mesmo poder. Um é o anticristo e o outro é o Espírito Santo. Vocês entendem, igreja? Vocês estão entendendo? Então, nós não recebemos a marca da besta. Nós recebemos o selo de Deus, né? Porém, veja que o selo de Deus, né, nós estamos vendo que este selo de Deus vem através da pregação do Evangelho. Vem através da revelação da palavra. E tem esses dois lados, esse selo. Ele sela você por dentro
fazendo você reconhecer quem você é e depois te dando todas aquelas virtudes para que o mundo possa ver também quem você é. Igual aquele hino, né? Que diz assim, como é que diz assim? Aquele hino que nós cantamos sobre o eleito. Como é que é aquele hino? O eleito? Aquele que diz assim, ó, peregrino caminha pelas ruas e na simplicidade tua a multidão te esquece, indiferente às notícias, às manchetes e tudo mais que acontece, somente o céu te interessa. Há nelas o que está além da dimensão do tempo, matéria e imperfeição. Não te importa o que será daqui a alguns anos, pois nos teus Aí tem um parágrafo que fala, né? Que vai passando ali, né? Aí, se fosse dado a conhecer, e os próprios reis pudessem ver quem é você e de onde vens, se curvariam aos teus pés. Então, o diabo olhava o que Jesus fazia, os fariseus olhavam o que Jesus fazia. O próprio Nicodemos disse para Jesus, né? Nós sabemos que para fazer essas coisas, somente Deus pode fazer essas coisas. Mas ele foi ter com Jesus à noite. Então, nessa era que estamos vivendo, somente Deus pode fazer estas coisas. Amém? Vocês entendem, irmãos? Somente Deus é que pode fazer estas coisas no eleito. Somente Deus pode fazer estas coisas. Fora disso, ninguém pode fazer. Só vão virar um bando de fariseus hipócritas, mas não pode fazer as obras do Pai. Mas o profeta continua dizendo lá, quando você atinge a fronteira e rejeita, né, e afasta, o que ele faz? Ele o fura na orelha e você será sempre, vamos dizer todos juntos, diga, e você será sempre o quê? Um crente intelectual. Coisa triste isso, hein? Você será o quê? Agora capte isso aqui e deixa isso aí entrar. Você será um crente o quê? Religioso e vai para os bar beber. Não? Ué? Como assim? Hã? Tá, presta atenção. Não, eu não entendi. Vamos ver de novo. Quando você rejeita o selo de Deus e recebe a marca da besta que fura a sua orelha, e você vai viver sempre escravo daquele servo. Você vai virar o quê? Um crente o quê? Tá, um crente intelectual? Você será religioso e vai para a igreja? Ué. Mas o quê? Porém, nunca receberá o Espírito Santo. Ó, isso aí é tremendo, não é, irmão? Então, aqui que diz, então, você serve a isso o resto dos seus dias. Agora, o que ele diz? Vamos lá. O profeta é incisivo. A marca da besta ou o selo de Deus. Ali já está falando da mensagem que nós estamos pregando, não está? A marca da besta ou o selo de Deus. Então, uma pessoa que está marcada com esse poder da besta, ela está sentada onde? Na igreja? Ela é o quê? Religiosa. Que mais que ela é? Um crente intelectual. Então você pensa que você vai encontrar alguém que está marcado com a marca da besta, cheio de chifre, cheio de tatuagem, cheio de rabo, né? Olha, aquele lá está marcado com a marca da besta. Fuja dele. Assim? Às vezes você está conversando com o próprio diabo e não sabe. Porque o diabo se transfigura em anjo de luz.
Hã? Tá, mas como que você vai saber? Né? A gente usa essa expressão e não sabe, mas como que você vai saber? Jesus disse, pelo fruto você conhece a árvore. Se aquele tem o selo de Deus, o selo de Deus é dos dois lados. É por dentro e é por fora. Amém? É por dentro e é por fora. Você vai saber. Agora, isso aqui eu gostaria que nós todos pudéssemos ver. Crente intelectual, ele se assenta na igreja, ele canta, mas você vai ver que ele não consegue dar o fruto, ele não consegue viver lá. Ele não tem o selo do Espírito Santo, porque o selo ele é por dentro e por fora. Agora, quando a orelha é furada, por quê? Porque ele rejeitou. Lembra da escritura que citamos aqui esses dias? Foi a escritura que que Deus enviou a operação do erro para crer numa mentira. Quantos lembram dessa escritura? Sim. Então, você será sempre um crente intelectual. Porém, você será um religioso e irá aonde? À igreja. Porém, nunca receberá o Espírito Santo. Vê? Então, você serve a isso o resto de seus dias. Agora, ou a marca da besta ou o selo de Deus. E nós estamos chegando tão próximos. Então, veja. Agora, falando sobre, irmãos, sobre este selo, eu quero ir um pouquinho aqui na mensagem, mistério predestinado de sua... Deixa eu ver se é aqui que nós vamos entrar. Não, vamos entrar... Primeiro, eu quero entrar aqui na mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e o selo. Eu quero entrar um pouquinho aqui. O profeta cita aqui as escrituras de Efésios, capítulo 1, do 13 ao 14, em que também nós estamos, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Damos graças a Deus. Amém. Selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês entenderam isso, igreja? Selados com o Espírito Santo da promessa para esses dias. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Vocês estão vendo? Para a redenção. Eu estava meditando um pouquinho sobre remir o tempo, né? Foi citado pelo irmão Leonai. Depois eu fui dar uma olhadinha, né? Dar uma meditada naquilo. Quantos meditaram nisso? Remir o tempo. Remir o tempo. E eu fui dar uma olhada, né? Fui dar uma meditada, uma aprofundada, dar uma polida, né? Uma polida, né? Irmãos, é tremendo, irmãos. Dá uma polida. Remir. O que significa remir? Quem sabe? O que significa remir? Todos sabem? O que significa remir? Hã? Remir? Irmãos, se nós não sabemos o que é remir, não podemos cantar me redimiu, somos redimidos, não podemos cantar, irmãos. O que é remir? Todos deveriam falar em uma só voz. Remir quer dizer trazer de volta. Remir é aquilo que caiu lá embaixo, lá, e trouxe de volta. Não esqueça, trazer a original. Então, ele disse, remir é assim, ó. Remir é exatamente isso aqui, ó. Remir. Som. Ó. Som.
Alô, som, né? Ainda fala para ele aí, né? Ó, remir, presta atenção. Isso aqui está aqui, caiu aqui, e eu coloquei de volta aqui, o que eu fiz? Eu remi. É isso aqui, não esqueça mais, remir é trazer de volta ao estado original, da onde estava. Então, se caiu aqui, esse aqui caiu aqui, e eu pego e coloco esse aqui, eu remi? Não. Remissão não é substituição, remir é trazer de volta. Amém? Agora pense um pouquinho o que é remir o tempo, então. Pense o que é remir o tempo. Remindo o tempo. Remir o tempo é você ter poder sobre o tempo. Você ter o tempo sobre o seu controle. Remir o tempo, ter o tempo sobre o seu controle. As pessoas não têm o tempo sobre o controle deles. Quem é que vai ter o tempo sobre o controle? Só os eleitos de Deus têm o tempo sobre o controle. E Deus mostrou isso na Bíblia. Ele não parou o tempo. Josué não parou o tempo. Mas não é a mensagem de hoje. Mas, quantos estão lendo Efésios capítulo 1, do 13 ao 14? Quantos estão com a Bíblia aberta? Eu vou ir rápido aqui, que eu quero passar aqui nessas escrituras. Vocês estão gostando da mensagem ou não? Estão saboreando a mensagem? Estão aprendendo ou não? Estamos falando sobre o que nessa noite? O selo de Deus. Já falamos bastante coisa, né? O selo de Deus. Mas vimos que o selo de Deus vem através da pregação do Evangelho. O selo de Deus é o Espírito Santo. Que tipo de evangelho, irmãos? Que tipo? Paulo disse, não outro. Não foi? Nós temos Gálatas. E depois o profeta disse, os judeus são selados debaixo da 7ª trombeta, através da mensagem de Moisés e Elias. Mas nós somos selados aqui através da mensagem de Malaquias 4, Apocalipse 10. Amém? Debaixo do 7º selo. Quando ele é aberto, os selos são abertos, nós somos o quê? Selados. Selados ouvindo a trombeta soar. É jubileu. Amém? Então, nós não temos uma sovela no ouvido, mas nós temos nossos ouvidos abertos, nossos olhos abertos, reconhecemos quem nós somos e deixamos toda a escravidão. Podemos voltar ao lar. Como diz, voltando ao lar. Voltando. Só a Samara mesmo, né, Samara? Para cantar isso aí, né? Tem uns que fica marcado na voz de cada irmã, né? Voltando ao lar. Quantos estão alegres de saber que estamos voltando para o lar? Estamos voltando para o lar, né? Amém? Estamos voltando, né? Irmãos, tem muitos que já estão do outro lado já, né? Já foram. Esses dias eu estava vendo a notícia da irmã que faleceu ali em Chapecó, né? A irmã Jacinta, né? Com 60 e poucos anos de idade, a irmã Jacinta. E nós fazíamos culto na casa da irmã Jacinta. E há anos atrás, era ela e a sua mãe, a irmã Antonieta. Antonieta, né, irmã? Antonieta. Ela fazia culto na casa dele. Ela faleceu com, não lembro quantos anos a irmã Antonieta faleceu agora. Ela estava perto dos 90, né? Mas eu lembro que fazia culto na casa da irmã Jacinta, ali em Vista Alegre. Atendíamos ali, fazíamos culto ali há anos atrás, né? Aí a mãe dela faleceu, e agora, recentemente também a irmã Jacinta faleceu, já partiu. Está lá do outro lado junto com outros, né? Que já partiram. Você já parou para pensar que você vai partir também?
Pode ser né? Ela partiu como, né? O pai da irmã Késia, né? Não era a hora dele ir ainda, né? Porque a irmã Jacinta foi ser entubada, faleceu na intubação, né? Deu um infarte. Tivemos a irmã Carolina, ali em Curitiba, que faleceu também, esposa do irmão Eduardo. Nós conhecemos ela era solteira ainda. Quando nós morávamos em Ponta Grossa, antes de se casar. Aí ela conheceu o irmão Eduardo, casou, né, teve uma filha, e o irmão Eduardo contraiu o Covid, escapou, né, e ela partiu. Então, ela está lá do outro lado, assim como outros estão do outro lado. E disse o profeta: cada batida do seu coração, você está próximo para cruzar esse rio aí. E ele disse: mas eu não quero ser medroso quando eu chegar ali. Eles não quero ser covarde quando eu chegar ali. Como diz o hino, né? Aquele hino que nós cantamos sobre o barco de Sião, né? Como diz? Uma doce canção. São coisas, irmãos. Não é intelectual, viu, irmãos? Eu não estou lidando com crente intelectual, não. O crente intelectual está marcado com a marca da besta. Mas os filhos de Deus têm o selo do Espírito Santo. E ele demonstra por dentro e por fora. Amém? Uma doce canção se ouve no porto hoje. Há um barco que está para onde? Para Sião. Não há pranto nem clamor, só um grande louvor ao Cordeiro que nos resgatou. Seu destino será a santa cidade, onde o sol jamais se porá. Ainda restam lugares, se quiserem viajar para esta terra de amor e de paz. Quem vai querer viajar neste barco que está indo para Sião? O destino é a santa cidade, onde o sol jamais se porá. Tantas mortes, né, irmãos? Tantas coisas que estão acontecendo. Quantos lembram? Esses dias eu disse, né, esse tempo atrás foi falado aqui, sem nenhuma, como se diz, né? Sem nenhuma demagogia, né? Sem nenhum interesse, mas foi falado aqui que essa vacina seria obrigatória. Quanto lembra? E hoje, irmãos, ela está espalhando aí como eu estava meditando. Sabe o que é isso, irmãos? É o diabo, é o inimigo, né? É o cerco. É aquilo que nós estávamos falando, é o cerco. É o cerco aqui, ali e ali. O diabo vindo aqui e ali com estas coisas, mas o eleito, ele já fugiu para os montes. A sua fé tem que estar firmada na palavra. Então esses hinos expressam a nossa vida, não expressam? Não? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor.
Quem está cantando isso é os eleitos de Deus. Porque eles sabem aonde eles estão parados hoje. A fé deles não é intelectual. A vida deles não é intelectual. Eles não são religiosos que vêm para a igreja. Eles são eleitos que estão reunidos aqui em lugares celestiais. Eles sabem quem eles são. Eles sabem aonde estão parados. Aqui é 4 paredes, mas nós estamos no corpo de Cristo como membros. Aleluias! Estamos como membros individuais, adorando, louvando a Deus. Amém. Amém. Não estamos reunidos aqui como crentes intelectuais, religiosos, vindo para a igreja. Não. Não. Nós estamos sentados em lugares celestiais. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. O que ele está dizendo? Em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Enquanto temos as escrituras abertas, veja, o Espírito Santo aqui, ele mesmo é um selo. Ele mesmo é um selo. Agora, o Espírito Santo é um selo. E um selo significa o quê? Agora, um selo significa o quê? Aí ele disse, uma obra concluída. Amém? O selo significa uma obra concluída. O Espírito Santo, sendo um selo para um indivíduo, e para esse indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer terminou. Veja, porque é uma obra concluída. E por que as pessoas ainda estão envolvidas com esse mundo? Então, temos que cuidar se estamos dando ouvidos ao Espírito Santo. Dê ouvido ao Espírito Santo, porque ele é o selo. Amém? Dê ouvidos ao Espírito Santo. Como eu trabalhava para a companhia ferroviária, e nós enchíamos vagões de carga com latas e coisas diversas da fábrica de conserva. Então, preste atenção o exemplo que ele vai dar para nós. Mas então, antes que aquele vagão pudesse ser selado, o inspetor se aproximava para ver se aquele vagão estava adequadamente carregado. Se não, a primeira vez que ele desse um encontrão com alguma coisa, espalharia a coisa e as quebraria. A companhia ferroviária seria responsável. E aquele inspetor testava tudo. Quem que é o inspetor? O Espírito Santo. Amém? Quem que sela? O Espírito Santo. Então o inspetor testava tudo para ver se estava adequadamente no lugar. Se não estava, ele interditava o vagão. Então nós tínhamos que fazer tudo de novo, até o inspetor estar satisfeito. E então, quando o inspetor estava satisfeito, ele fecha a porta. O inspetor fecha a porta. E o inspetor coloca um selo nela. E então ninguém pode abrir este selo até que ele chegue ao seu destino. É isso que o Espírito Santo tem feito. O que ele tem feito, irmãos? Através do quê? Da pregação do Evangelho. Através da revelação da palavra. Aperte os cintos. Amém. Prepare as lâmpadas. Separe disso. O que é o inspetor, dizendo, olha isso, olha aquilo. E nós estamos aqui nessa noite como filhos, dando ouvidos ao Espírito Santo. Não como Caim, mas como Abel, como Sete, como Paulo, dizendo, eis aqui, o servo do Senhor. Eis aqui, o que queres que eu faça? Paulo não respondeu assim, irmãos. Ele caiu do cavalo, ele ficou cego, e ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse, olha, você está perseguindo eu, não foi isso? Duro para ti é lutar contra os aguilhões. Ele disse, mas Senhor, eu lutando, o que é
mais quero é viver para o Senhor. Agora o Senhor vai falar que eu estou lutando contra o Senhor. Sim, você está lutando contra mim. É por isso que eu te derrubei do cavalo, para dizer o que você tem que fazer. Para que você nasceu? Para que, Senhor? Você nasceu para levar o meu evangelho ao povo gentil. Então vai lá na rua chamada direita, tem um homem lá esperando para colocar as mãos sobre você e para te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e você saberá o quanto você vai padecer pelo meu nome. Sim, Senhor, estou indo já, agora, me leve lá. É assim, é o cristão. Não foi assim? O que Maria disse? Senhor, eis aqui a serva, cumpra em mim segundo a tua palavra. O que você quer fazer nesta noite? Senhor, estou fazendo errado? Senhor, estou indo errado? O que o Senhor quer que eu faça? O inspetor vai mostrar para você o que quer que você tem que fazer. O Espírito Santo faz a mesma coisa. Está vendo? Ele vai inspecionar. Através do quê? Da pregação do Evangelho. Agora, se a pregação do Evangelho não é, irmãos, a pregação do Evangelho, o Espírito Santo dá promessa. É por isso que você não pode ter estas coisas. Você diz, eu falei em línguas estranhas, gritei, dancei no Espírito. Isso não tem nada a ver com eles, está vendo? O Espírito Santo inspeciona essa pessoa até que ele esteja completamente satisfeito e saiba que ela está... Então, ela é selada para o seu destino eterno. Não há nada que possa jamais abrir esse selo. Então, irmãos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis o quê? Selado para o dia da vossa redenção. Guarde esta palavra redenção. Veja, até o dia em que o livro da redenção tem sido revelado e o Redentor venha para requerer sua possessão. Nada pode fazer isto. Estão vendo? Não o entristeçais. Faça coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado. Agora, e você está selado. O Espírito Santo, ele próprio é o selo. Selo significa... Agora, estas são palavras que tomei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. E quando o 7º selo é aberto, o mistério de Deus que está selado nesses mistérios, selos, está selado nesses misteriosos selos, é cumprido, até o dia em que esse selo seja aberto. E então é revelado o que está no interior dele. Se o homem está querendo saber o que está naquele vagão de carga, diz: deve ter tal e tal, deve ter... Ele está presumindo. Mas quando o selo é aberto e a porta é aberta, nós então vemos dentro dele e vemos exatamente o que está ali. Profundo isso aqui, né? Amém? Porque o selo, ele tem 2 lados. É dentro e fora. Amém? Graças a Deus, né? Aqui, só para que vocês, né? Sabe? Para que vocês voem mais alto, né? Tem um hino que nós cantamos que fala que ele rompeu os selos da nossa vida, não tem? O selo da nossa vida não tem, Rebeca? Não tem as meninas que cantam aí? Mostrou o selo da minha... rompeu, né? Qual que é o hino? Está lembrando aí? Tem um hino que fala sobre isso aí, né? Que se encaixa, né? Mas Deus realizou um grande paradoxo. Ele veio romper os selos da minha vida. Me revelou que por trás desta carne, o próprio Pai encontrou morada. Mas é tremendo demais, não é, irmãos? Ele rompe os selos. Porque está selado. Você estava selado até esses últimos dias aqui. Porque o selo é por dentro e por fora. Quem pode abrir o vagão? Ele, só quando ele chega no seu destino. Quando ele chega no seu destino, quem que abre?
É só o autorizado abrir ali, irmãos. Mas se o vagão está carregado ali, né? E ele olha ali, o que será que tem ali dentro, hein? Eu acho, eu penso, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ele disse, deve ter isso, deve ter. Ele está presumido, mas quando o selo é aberto e a porta é aberta, nós então vemos dentro dele e vemos exatamente o que está ali. Amém. Por isso que o selo irmãos, o selo é uma obra concluída. O selo também significa outra coisa que um selo significa, é propriedade. Veja, o selo tem uma marca nele e indica propriedade. O que o selo é também? Propriedade. Então, se você está marcado, né, com o selo, marcado com o selo de Deus, quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você não mais pertence ao mundo ou a qualquer coisa pertencente ao mundo. Você pertence a Deus. O selo, então, é uma obra concluída. O selo significa propriedade. Como disse, irmãos, eu estou meditando aqui. Quantos já viram assim, uma placa num lugar escrito assim, ó, propriedade particular? Levante a mão, quem já viu. Propriedade particular. Pode entrar ou não? Não pode. Não entre, né? Quantos aqui tem no seu peito escrito assim, propriedade particular de Jesus Cristo? Não mexa. Os demônios chegam ali, bate o olho e... Esse não. Essa não. Aí acho que os outros demônios... Vamos ver? Não. Não entra. Não vê que está escrito ali, propriedade particular? De quem? Do Senhor Jesus Cristo? Tá, então, pastor, o que acontece? O que acontece quando está mexendo aqui, mexendo ali? Ou nós estamos crescendo a estatura do varão perfeito e precisamos dar ouvido ao inspetor. É hora de preparação do quê? De lâmpadas. É hora de preparação de lâmpadas. O inspetor está dizendo, gente, vamos, deixa aqui, deixa ali, joga o saquinho de amendoim, não é? Vocês lembram disso, né? Prepare as lâmpadas, nós vamos embora. Eu preciso colocar o selo em você, ele quer te selar. Mas para te selar, tem algumas coisas que precisam ser colocadas no lugar. Aí vem a pregação do Evangelho, o Espírito Santo mostrando que tempo nós estamos vivendo. Amém? O que nós devemos fazer? O que nós devemos parar? O que nós devemos atentar? Agradar a Deus. Amém? Não prevaricar nas coisas. Aí você vê a mensagem, viu? Cuidado com a prevaricação. Aí você escuta assim, o que significa isso? O que é isto? Aí você começa a ouvir isso, significa, eu tenho que... Daqui a pouco vem o inspetor e bate o carimbo em você. Amém. Vocês estão entendendo, irmão? Daqui a pouco vem o inspetor e bate o carimbo em você. Você vai sentir? Sim. Isso você vai sentir. Você vai regozijar dentro de você. Você vai viver outra vida. É dentro e por fora. Você vai ter força para vencer este mundo aí que está a cada dia pior. O que significa o selo? Propriedade. Vocês entenderam, irmãos? Então, o selo vem, né? Uma obra consumada, né? Tchum. Também propriedade. Você é propriedade particular dele. Você não pertence mais a esse mundo. Outra coisa que o selo significa é uma segurança. Amém? O selo significa que você está seguro. Seguro estou. Né? Quando estamos debaixo do sinal, não é isso?
Quantos querem ter essa segurança nesse dia? Segurança. Oh, que segurança, né? Cantamos isso. Quantos irmãos expressamos esses louvores? Oh, que segurança, tudo está bem. Parece, pode deixar, Rebeca. Mas eu sei, Deus não falhará. Olhe atrás e veja quantas vezes chegasse ao fim, mas Deus te libertou com sua mão de poder. Ó, que segurança, tudo está bem. Por que Ele te segurou? Por que Ele te libertou? Por quê? Porque você é a propriedade particular dEle, porque você é uma obra que Ele vai consumar, porque Paulo disse, aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai terminar esta obra. E você sendo propriedade dEle, então você tem o quê? Você está seguro. Relembrando as verdades ouvidas.